E se inscreve no canal, porque muito bem, mais um não, Saibon. Acho que esse é o primeiro episódio da série E aí. E, na verdade, eu já tinha te convidado há muito tempo, né, Simon? A gente já estava enrolando, Faz tempo. né, na primeira tentativa de fazer as lives, mas daí eu desencanei de fazer live e a gente conseguiu agora, né? Conseguimos. Tamo junto, né, Simon? Pra Isso fazer aí. esse episódio, né? Cada episódio, gente, só pra explicar pra vocês, vai ser uma pessoa convidada diferente pra trazer uma visão, mas não significa que não repete. O Simon pode voltar, né? E o Simon não só pode voltar, como ele pode voltar caso você fale pra ele voltar, que eu posso atender o seu pedido, porque eu acho que não dá tempo da gente falar tudo que a gente precisa hoje. O Simon diz que dá. Eu acho que dá, acho que dá. Tá bom. Ó, e, gente, só pra você que não sabe, eu estou aqui com o meu querido Simon Brum, tá? A tua lista é gigante, né, Simon? Você é Product Designer, você é UX, UI, você é Gen AI, você é estudante de mestrado, né? Em Isso. design estratégico também. Você Uhum. também tem pós-graduação em experiência do User usuário, experience, user isso. experience, exatamente. E É. hoje você está trabalhando com a frente de processos de qualidade no Sicredi, né? Aí em Porto Alegre. É isso? É Acertei? em uma cooperativa no interior do estado, né? Mas sim, Ah, é acertou. verdade, é verdade. Isso. Tanto que tem ponte em Minas Gerais também, né? Também, né? Tem nas duas. Eu lembro que quando a gente se encontrou no final de semana, você me falou Aham. isso. É. Exatamente. Tá. Um pouquinho mais. Faltou alguma coisa de toda essa história aí de quem é o Simon? Ahn, Deixa eu pensar se faltou alguma coisa. Ah, Star Wars, eu gosto de Star Wars também, né? Ah, tá aí, pronto, pronto, tá aí. Então É. também Star Wars. Mas o E Simon vai café, falar claro, café, né? Não podemos esquecer. café e a gente vai se encontrar, É. inclusive, eu acho que a gente já se encontrou no XConf. É, se o Que, 13 Atlas não é uma nave, a gente já se encontrou exatamente, na exatamente. XCOF. Muito bom. E, ok, Ok. vamos falar sobre inteligência artificial. Nosso objetivo aqui é exatamente trazer sua capacidade e seu conhecimento para você compartilhar para os seres humanos que estão assistindo aqui essa questão. É, isso aí. Sobre o que a gente vai falar hoje? Bom, minha ideia hoje é a gente falar sobre IA, né? Mas mais no contexto empresarial, né? Como tu falou, eu trabalho no Sicredi, então o nosso uso aqui é bem restrito, né? A gente tem um acesso ao Copilot. E conversando com amigos, eu percebi que muita gente também está nesse mesmo contexto, que o acesso à IA que eles têm é muito limitado. Então, todo dia lançam diversas ferramentas, mas a maioria a gente não consegue usar no contexto de trabalho. Então, eu vim trazer um caso de uso que pode ser real para muitos designers, né? E como que a gente consegue extrair ao máximo, né? Como é que eu consegui extrair ao máximo do Copilot nesse uso limitado? Super massa. Então, assim, só para eu entender. Beleza, o seu cenário é Copilot, mas o que você vai passar a pessoa pode aplicar num GPT, no Gemini, Isso, qualquer, o Grok, qualquer IA que ela qualquer um. tenha acesso, né? Porque eu vou Porque, falar do bases, né? Engenharia de então, prompt. exato, é isso que eu ia perguntar. Então a gente vai falar sobre prompt, engenharia de prompt. Exato. Ou Legal. engenharia de contexto, tem vários nomes, né? Interessante. Então, para a gente começar nesse cenário que você falou assim, beleza, eu quero extrair o máximo da IA que eu tenho acesso, por onde que eu começo? Tá. Bom, eu preparei uma apresentaçãozine. Se Vamos quiser, eu lá. já posso Sim, compartilhar minha tela e a gente já tá aqui, vai. ó. Olha Já. só. Aí, ó. Então tá. Deixa eu dar um. Opa, quase fiz errado. Enquanto o Simon prepara aqui, já dá like na live, no vídeo, não é nem live, no vídeo. Não, é. Eu tô acostumado a fazer live no vídeo. E conforme o Simon vai falando, se você tiver dúvidas e questões, anota e depois comenta aqui nesse vídeo para eu encaminhar para o Simon, Exato. Mas eu né? já adianto que a resposta é depende. Tá bom, Tá bom? beleza. Então tá. Eu vou ficar olhando pro lado porque o Leme está no Sim, não motorzinho do tem lado aqui. problema.
Então, tá, vamos lá que a gente tem o tempo, vai dar certo. Então, usando o Copilot no trabalho. Então, a proposta de hoje é como é que a gente tira o máximo do Copilot básico, aquele basicão que todo mundo tem acesso, sabe? Tem limite para um monte de coisa, não consegue linkar com uma base de conhecimento, né? Tentar levar vocês do básico ao intermediário na engenharia de prompt, tá? Falar sobre o contexto, como é importante a gente ter um contexto bem definido. E aqui eu vou adicionar ao vivo, ó, porque as coisas funcionam. Como você faz handoff? Já fica a reflexão, né? E Porque já fica a pergunta, qual é essa ferramenta que você está usando para apresentar e fazer isso? no final do vídeo, né? Ou Obsidian. Obsidian. Então É. anote aí, Obsidian. Muito bom. Vai lá. E é um tomador de notas, ele tem um Canva, tipo Miro, FigJam, só que ele é local e é open source. Essa pergunta do handoff é muito importante, porque se a gente vai fazer um handoff para o desenvolvedor, a gente tem a tendência a super detalhar o que a gente quer. A gente pode importar isso para fazer o handoff para a IA construir ou trazer a resposta que a gente quer, tá bom? Tá, e nesse caso, você está falando de handoff, assim, são as specs técnicas que eu preciso, né, deixar pronta para acompanhar o meu arquivo Figma ou alguma coisa assim. Explicar, né, o que está acontecendo, o que é para acontecer, Então, o que tu quer receber de volta. boa, se Certo? você não usa, por exemplo, o Dev Mode do Figma, esse seria um caminho para você conseguir trazer todas as informações de specs, né, por um caminho. Tá aí, boa. Exato. Bora lá. Meta prompting, que é o nome bonito, né, para vocês procurarem depois. Que é o prompt dentro do prompt. Não, é o prompt sobre o prompt. Porque a gente Oh, está iniciando, né? Não sei fazer direito um prompt. A gente pode pegar ele e colocar dentro da ferramenta e perguntar. Ferramenta, IA, melhore para mim esse prompt. Ela vai dar dicas de como ela gosta que converse com ela. tá bom. Isso leva-nos para a vida. Aqui uma analogia, intolerância ao glúten, né? Para ficar, né, bem marcado. Porque quem tem intolerância ao glúten não é questão de, tira o pão. Não, por quê? Porque resquícios podem ficar, mesmo tu retirando o pão, retirando a parte do glúten. Então, aqui eu tento trazer a importância da gente fazer um pedido bem feito desde o começo. Senão resquícios vão ficar na nossa resposta, tá? E aí, eu trago um exemplo, né, de como isso tudo aconteceu, como eu faço, isso que eu tô falando, os erros que apareceram, como que eu melhorei, e não deu certo, porque vieram mais erros, e ficou um looping infinito de erros e melhorias, até eu chegar a sugestões, né, para a gente ter uma resposta melhor, tá bom? Simon, preciso anotar ou tirar um print? É opcional. Opcional. Seria legal, né, para o conhecimento, né, para a gente não esperar tudo, mas vai sair um artigo, né, para consulta posterior, né? Boa. Para você poder pegar o texto, colocar numa IA e perguntar alguma coisa. Tá? E também esse vídeo vai estar aqui disponível para a pessoa sempre poder Exato. acessar. Tá. Uh, Então vamos lá. rapidamente, tá? Ah, Só para dar um contexto boa. do cenário atual. Por que eu propus isso pro Rodrigo, né? Sobre tantos assuntos que a gente pode falar. É o que eu falei lá no começo, né? A gente é bombardeado diariamente com ferramenta de vídeo, ferramenta de imagem, orquestradores, né? O N8N, Creo AI, agora o novo modelo de agentes da OpenAI, e todo mundo fala, olha, monte o seu negócio, não sei o quê. Todo dia tem uma ferramenta nova. Eu fico meio frustrado às vezes, por quê? Porque daí chega no trabalho, Copilot, é isso, segurança. Não tá. Então, é isso Nossa, que eu quero super tentar legal. trazer, né? Verdade, não, eu, por exemplo, lá na empresa a gente tem acesso a todas. E aí a gente vende a ideia de que, pô, que maravilhoso. Mas daí vai ver no compliance da empresa, a pessoa que está em outra empresa. Exato, muito bom, É, gostei disso. então fica perdido. Então vamos tentar tirar o básico e voltando lá no início, né, esse conhecimento tu pode portar para qualquer ferramenta praticamente.
Beleza. Estrutura básica do prompt. Eu vou falar bem rapidamente, porque isso aqui tem vários lugares, né? Mas só para falar como é que eu uso, né? Então, a gente tem que ter um objetivo, né? O que eu quero? A gente tem que ter um contexto. Quanto mais contexto a gente der para ele, melhor. Eu estou fazendo isso por causa disso, por causa daquilo. Eu tenho que ser claro nas minhas expectativas. Como que eu quero que ele me responda? Qual o formato da minha resposta? E origem, né? O que eu estou usando de embasamento, né? Um exemplo. Resuma essa reunião. Tá, se eu falar isso para qualquer LLM, ele vai resumir do jeito dele. A gente poderia fazer um prompt melhor, né? O prompt é o pedido, né, que a gente faz. Dando o objetivo, o teu objetivo é resumir os principais pontos da reunião. O exemplo de resposta as perguntas têm que vir separada pelo nome de quem fez as perguntas. E se teve uma resposta da pergunta que essa pessoa fez, ela tem que vir com o nome de quem respondeu. E origem é da onde que vem. Então, se eu estou usando o Teams no trabalho, e eu abro uma janela do Teams no navegador, eu posso abrir o Copilot ali do lado e falar: quero que você pegue as respostas dessa conversa que está aberta nessa janela. Simples. Se acabar aqui a luz e a pessoa ver só até aqui, já vai melhorar 72% desse dado inventado agora. A vida da pessoa, sabe? A qualidade da resposta. Então, essa estrutura aqui é a estrutura básica. Fazendo isso, já vai melhorar demais. A partir disso, agora eu vou aprofundando, né, para fazer coisas mais complexas, mas a estrutura, vocês vão perceber que é essa. Então, certo. A ideia é isso, aprofundando em cima dessa estrutura. Pergunta. Da onde você tirou essa ideia de estrutura? A fonte? Livros, mas a própria Microsoft tem no site dela algo bem parecido. Mas testes também, né? Tô testando, às vezes, eu acho que funciona melhor desse jeito do que desse outro. Eu vou mostrar mais além, tá? Agora, mais além, né? Então, são dicas da Microsoft, né? Uma dica muito importante mudou o contexto do que tu tá fazendo, cria uma conversa nova, porque vai se perder, né? Imagina, nós, seres humanos, a gente é muito bom em mudar de contexto. Se eu estiver falando contigo de prompt e falar de Star Wars, falar de café e voltar para prompt, tu vai abstrair o que a gente falou no meio. A IA vai se perder. Olha, então, temas diferentes, chats diferentes. Sempre, conversas diferentes. Olha só, isso é muito importante, hein? Aquelas pessoas que são acumuladoras de thread, de pedidos num só chat, esquece, isso é perigoso. Muda. Tá. E são dicas da Microsoft. Eu vou botar o link daí no artigo. E a ordem importa. Não vou entrar a fundo, tem vários artigos que falam sobre isso, mas quando o contexto é muito grande, aquilo que está relevante é bom colocar por último, porque ela tem tendência a meio que esquecer o que está no meio, tá? E com prompts grandes que eu faço, eu tenho a tendência a colocar as instruções por último. E isso eu aprendi com um professor meu, o Billy Garcia, é um cara que para tu chamar aqui também, um cara muito bom. Eu vou botar um vídeo dele também, que tem essa estrutura também. Colocar as instruções por último. Porque pensa comigo, imagina que tu vai ensinar alguma coisa para alguém, tá? Então tu vai dar a base de conhecimento que ela precisa, é isso aqui, o funcionamento do teu trabalho, e agora eu quero que tu faça isso, tá? Tu ensina para a pessoa, assim funcionam as ferramentas, e agora eu quero que tu faça esse trabalho. Esse mesmo modelo mental, a gente porta para a LLM. Eu dou para ela primeiro tudo que ela precisa saber daquilo que ela tem que trabalhar,
e depois eu peço para ela o que ela tem que fazer. Então, primeiro contexto e depois Instruções. instruções, não requisitos, Requisitos, instruções. Ah, instruções, enfim, ok. Boa. sabe? E outra coisa muito importante, instruções positivas, né? Ah, eu ouvi falar disso. Que, É, inclusive, me corrija se eu estiver errado. Que é tipo uma criança. Se você fala não, não faça isso, é muito mais difícil dele conseguir ter uma resposta, né, do que você quer. Então, se você fala assim, né, não por favor, mas faça isso, não eu não faça isso. Essa lógica é, faz sentido? É isso? totalmente sentido. Eu vou explicar errado para dar engajamento, porque deve vir alguém comentar, não, o certo é assim, tá? Tá bom, vai. Não, mas eu realmente não sei explicar totalmente. É bom que alguém comenta. Mas é o que acontece. Como as IAs trabalham com tokens, se tu vou dar um exemplo, voltar para o ser humano. Volta para o ser humano. Não pensa no elefante rosa. Cara, tu já tá pensando no elefante rosa porque eu falei o não, beleza, mas eu falei elefante rosa. Cara, eu vou pensar que é a mesma coisa que acontece com a IA. Se eu falar para ela o que ela não vai fazer, isso vão virar tokens, vão virar palavras de umas nuvens, e aquilo que eu não quero que ela faça vai estar ali no meio, cara. Então vai influenciar. Então, seja objetivo, instruções positivas, tá? Ó, é isso que eu quero que tu faça, é isso que eu quero que tu faça. Porque senão tu vai poluir com o contexto, ó, e não me cita a Arábia Saudita, não me fala de guacamole, e pra quê, cara? Não precisa. Não precisa. Então, seja objetivo, instruções positivas, evite usar não fazer, tá? Foque no faça isso, entendeu? Seja direto. Tudo certo até agora, tá? Não, tudo bem, eu tô aprendendo, inclusive. Eu tô achando demais porque você confirmou aquilo que eu tinha ouvido e que tecnicamente, né, faz todo sentido. Cara, Né? por que que eu vou gastar, né, ali o que você falou, um token de negativos se eu posso direcionar em vez de negar a ação? Só para dar um pulo pro além, né, além do avançado, assim. Claro, outra coisa são guardrails de segurança, que daí tu tem que citar, ó, se aparecer isso não faz, se aparecer isso não faz. É, Mas esse mas é outro assunto, né, é para outro outro. tema, exato, é Porque tem isso que eu ia outras falar. coisas que É, envolvem, tem outras coisas que envolvem. sim, 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 Voltamos para cá. total. Ok. Pro prompt simples, só Uhum. pede aquilo que tu precisa mesmo. Tá? Efetividade de um prompt simples, é isso, Exato. né? Tá. Meta prompting, né? Então o nome bonito de pedir para a IA me falar como que ela gosta que ela quer ser tratada e como que ela entende melhor. E eu pedi para ela, ô IA, me diz aí, né, como que eu faço um prompt que tu entenda. Eu coloquei essa estrutura aqui. Aquilo que a gente falou antes, né? Então, uma resposta, da onde que veio essa estrutura? Da própria IA também. O interessante aqui são essas hashtags, tá? Markdown é o nome disso. É uma linguagem super simples de marcação, Sim. né? Que organiza, cria estrutura. Quando eu tenho uma hashtag, nível 1, que nem o H1 do HTML, quem é mais novo não vai saber. Duas hashtags H2, nível 2. Três hashtags H3 e assim sucessivamente. Então, essa estrutura a IA super entende. Então, se conseguir escrever assim, vai ser melhor. Por quê? Porque vai facilitar o teu entendimento e o entendimento da IA. Por quê? Porque no final tudo isso vai virar uma tripa gigante de caracteres. Então, se ela saber quando começa um momento, quando começa outro momento, quando acaba um momento, vai ter a tendência a entender melhor, tá bom? Boa. E a pergunta, de novo, eu tô aqui desse Vai lá, jeito. vai lá. Isso não vai contra a questão da linguagem natural? Mas ainda é uma linguagem natural. Eu só estou marcando para ele o que é o nível maior, o que é o nível menor, Entendi, tá. né? É Mas um ainda, tipo de linguagem natural, mas ela já adiciona um tipo de lógica e estrutura exato. não tão natural, Não, mais para máquina, né? exato. Tá. Já estou Mas é indo então importante aqui e na funciona. parte, Uhum. já estou indo então na parte mais intermediária, né? Que é ter uma estrutura Exatamente. boa.
Mas, se a gente for pensar, isso aqui deveria ser o básico da arquitetura da informação, né? Hierarquia das coisas, né? Então é muito importante, então já é um bom treino. Sim. E esse tipo de linguagem, vários leitores, a internet lê super bem, o Word, se eu não me engano, aceita, o próprio Figma, se tu escrever assim dentro do Figma, ele já transforma em título 1, título 2, e esse editor que eu estou usando, ele faz isso, ó. Então aqui, ó, hashtag vira isso aqui. Aqui não tem nada, se eu botar 2 hashtags, título 2, ó, ele já entende, e já muda o peso da fonte, o tamanho, então é uma forma de prototipação rápida, inclusive, tá? Então é isso, ó, eu pedi o prompt para ele falou, ó, esse aqui é um bom modelo de prompt, beleza. Sobre tamanhos, né? Então, tamanho no sentido de caracteres. Então, percebi que até 7.500 palavras ele funciona relativamente bem, né? Quando tem uma pergunta. E quando eu quero reescrever algum texto, alguma coisa, 3.000 palavras ele até que entende relativamente bem. E técnicas. Uma técnica essencial, que é o em inglês é few shot, para quem for procurar, mas em português fica alguns exemplos. Então, se eu der para ele alguns exemplos, aumenta bastante a probabilidade de a resposta sair do jeito que eu quero. Então, eu vou mostrar ali no exemplo prático. Tá? Então, ó, já chegamos no exemplo prático. Para esse exemplo, eu simulei um caso de uso real. Né? Eu peguei um joguinho que, não sei se você já viu no Instagram, que tem o Thiago Ventura. Ele Não. fica, assim, aqueles dos carinhos que ficam atirando e multiplicando, mais 2, menos 2, que parece que é fake. Sei. Não é fake, tem um que é real. Né? Não é golpe. Fique Não sabendo. é golpe, é real. E é o jogo que mais fatura. Mas isso fica para outro momento. Então eu peguei, simulei, né? Tá, vamos fazer de conta que eu trabalho lá com esse jogo, sou designer, né? E eu recebo muitas reclamações, né? Lá em vários canais, e eu quero categorizar essas reclamações para passar para os setores responsáveis. Pode ser resposta de pesquisa, enfim, classificar coisas, né? Uma tarefa meio básica. Se eu simplesmente jogar, né, essas coisas ali e pedir para ele categorizar, ele vai categorizar. Mas daí fica esse questionamento, né? Ó, eu pedi as principais categorias. Vê que é um prompt ruim. Quais são as principais categorias desse Excel de 200 respostas? Ele me deu isso aqui. Primeiro questionamento. Principal categoria para quem, né? Sim. Para ele. Ele quem? Sei lá, base de treinamento. Uhum. Mas se for ver, eu coloquei ali. E os problemas de som? Porque tem problemas de som no meio ali daquelas respostas. Ele não apareceu. Tá? Então, quais as principais categorias? Não sei a porcentagem, mas é o jeito que a maioria perguntaria, né? Ó, classifica para mim. Esse não é um bom prompt. Então, para melhorar isso aqui, quais são as melhorias? Estruturar melhor o prompt e fornecer exemplos de classificação. No caso, few shot. Tá. Então, a partir disso aqui, até o final ali, vou ir melhorando o prompt, mostrar os erros que aconteceram, como que eu melhorei ele e qual foi a conclusão no final. Então, não vou entrar a fundo, depois eu posso disponibilizar esses prompts, se quiser, é só um exemplo, né? Mas a gente vai entender o que está acontecendo. Um jeito um pouco melhor de fazer. Ó, no arquivo anexado, quais todas as categorias identificadas? Essa já é uma melhoria, né, significativa no prompt. Veja que eu não pedi para ele categorizar, perguntei quais todas as categorias. Então tá. Ó, aqui estão as categorias, beleza. Então, o próximo passo, clusterizar manualmente, né, ver o que faz sentido ou não, conversar com a equipe, né, caso eu não tenha conhecimento do que eu quero fazer. Mas é isso, ele gerou tudo isso, aí eu vou ver o que faz sentido.
Às vezes, sei lá, bug visual e interface do usuário pode ser uma categoria só, interface do usuário. Então, vou juntar. Importantíssimo. Eu ia falar no final, eu vou voltar e falar agora. Ser humano no meio do looping, sempre. Eu sempre estou ali conferindo o que a IA faz. Isso é bom, né? O ser humano é auditoria humana. Exato. Eu vou deixar mais rápido, mas eu vou conferir, tá? Uhum. Então, beleza, gerou várias categorias. Tá. Opa. Conceito importante, embaralhar o fill shot. Já vou falar disso. Então, peguei, né? Então tá. Usei A de novo. Tendo as categorias, eu botei, ó, separe todas as respostas nessa categoria, mostrando o número da resposta seguido da resposta. Para poder auditar as minhas 200 respostas, eu numerei elas e pedi para ele classificar. Ele classificou relativamente bem, mas eu já dei spoiler, não. Por quê? Porque das 200 respostas, ele só classificou 97. Daí eu comecei a ficar encucado. Ué, mas peraí, o que deu? Sim. Mas o prompt, para categorizar isso, tá aqui, ó. Prompt bem simples. Objetivo: analise os dados a seguir para criar um resumo de cada categoria. Contexto: Sim. esses resumos sucintos serão usados em um prompt como exemplo de fill shot para categorização. Dados a analisar e resumir. Colar aqui os dados, no caso, os dados ali de cima, tá? Esses dados aqui eu colei aqui. Formato da resposta. Forneça o título da sessão e um resumo sucinto que possa identificar as respostas nela. Viu? Então, eu já estou sendo muito mais específico no que eu quero, para que eu quero, aonde eu vou usar, eu estou dando tudo. Ó, e é esses dados que eu quero que tu faça. Beleza. Com isso, ele gerou, ó, veja, em Markdown, eu nem pedi, ele gerou. Então, ó, uma categoria é problema de estabilidade. Aqui está o que define essa categoria. Outra categoria é essa. Aqui é o que define a categoria. E assim foi. Beleza. Então, isso aqui que eu usei como parte de conhecimento para ele categorizar as respostas. E mesmo assim, deu essa inconsistência, né? Não categorizou tudo. Por que deu isso, né? E isso é normal. Pois é. E não poderia, né? Mas, todo mundo fala que é só botar ali e faz, né? Por que não? Então, eu fui pesquisar no Perplexity, né? Porque daí ele alucina menos, né? E tem algumas respostas, né? Depois eu copio aqui os links, né, para vocês. Mas as possíveis causas. E eu já tinha percebido isso, mas não entendia por que estava acontecendo. Então, a amostra das respostas. Resumindo, ele pega uma amostra das coisas e, ó, eu li aqui, nossa, tem 200, eu estou impersonando a IA, né? Já que ela imita o ser humano, né? Então, o que eu imagino que ela pensou? Daí tu pode colocar uma voz de robô na pós-edição. O que eu imagino que a IA pensou, então? Nossa, tem 200 respostas. Eu li 97 e começou a repetir um monte de coisa. O cara é designer. Ele acredita que com 5 respostas ele já tem tudo. Então eu vou pegar isso aqui que eu já li e vi que tá repetindo e vou mandar para ele porque eu acho que o resto vai ser parecido. Tá? Então, é isso que acontece mais ou menos. O Copilot inicialmente pega uma amostra das respostas. Por quê? Porque ele tem, em alguns casos, algoritmos de clusterização. Ele, é mais ou menos parecido, vai assim mesmo. E também tem limites operacionais. Por quê? Porque às vezes tem muito dado, muito contexto, ele começa a ler e, acabou a janela de limite aí de contexto, 8.000 caracteres, tem o prompt, não sei o quê, vou ler até aqui e vai isso aí mesmo, e vai. Ou então pega a amostragem, ninguém sabe ao certo o que acontece lá dentro. Mas o teste mostra que ele não faz tudo correto. Então depois eu mando vocês, então é isso. Inconsistência, deu problema. 200 respostas mostrou apenas 97. Lá vai eu, então, tentando, né? Não vou me aprofundar, mas tentando, cara, eu quero minhas 200 respostas clusterizadas, né? Então aqui, ó,
Ó, classifique as respostas da planilha nas categorias listadas. Mudei um pouco um prompt ali, ó. Botei aqui, tratamento de erro, isso. Se alguma resposta não se encaixar em nenhuma categoria, justifique o motivo e proponha uma categoria nova. E daí ele deu erro, ele pulou respostas lá da pesquisa. Daí eu tentei, vou fazer um contexto menor, né? E o motivo daí que eu percebi, eu estava colocando as instruções antes, vou colocar as instruções que ele tem que fazer no final. Tu ia perguntar alguma coisa? Não. Eu ia falar exatamente o que você falou. As instruções, então, precisavam de ajustes. Pode ser, né? A gente vai testar. É isso, teste, né, gente? É uma Vai pergunta, ter que testar. Então tá, então aqui é o prompt, ó. Eu dei um nome para ele, classificação de resposta de pesquisa. Certo. Aqui tá o objetivo, ó. Tu vai ser um assistente e vai me ajudar a classificar. Contexto. Ó, os itens vão ser encaminhados para as áreas responsáveis para fazer correção de acordo com as categorias a seguir. Então aqui começam as regras. Então aqui, ó, aqui são as categorias, beleza, tá. Requisitos. Classifique todos os itens da lista em Excel. Fui mais específico. Exemplo. Coloquei exemplo agora que eu não tinha colocado. As respostas devem seguir o seguinte formato de lista. Título da categoria, primeiro, depois o número da resposta e depois a resposta. Casos extra. Ó, se aparecer um caso que não se encaixe em nenhuma das categorias, cria uma categoria nova e justifique o motivo de colocar ele nessa categoria. Instrução: classifique as respostas do arquivo Excel. Nossa, agora tá um prompt estruturadíssimo, né? Agora vai dar certo. Pensei, vou lá. Então, dando spoiler, não deu certo. Não deu certo, eu tive que mudar e fiquei nessa de não dar certo e vai, não sei o quê. Eu esqueci de falar que eu queria em lista um embaixo do outro, não em lista corrida. Então, na primeira resposta número 1, ó, deu isso aqui, eu fui contar um a um para ver se ele conseguiu fazer todos. Não conseguiu fazer todos. Novamente, 97 de 200 respostas. Ele classificou. Mesmo dando prompt, sendo mais específico, não deu. E daí veio a reflexão, né? Isso aqui tá pronto faz 4 meses, agora tá lembrando que a gente falou. Nesse momento, eu já tinha gastado umas 4 horas tentando fazer o prompt dar certo. 200 respostas. E fica a reflexão. É uma pesquisa que não repete? Tipo, essa pesquisa aqui que eu peguei para classificar, ela sempre aparece, né? Se não se repete, eu já tô falando, cara, faz na mão que vai ser mais rápido do que tentar acertar o prompt para dar certo. Agora, se é uma pesquisa recorrente, ou são muitos dados que, nossa, não tem como fazer manualmente, tá. Talvez, então, vale a pena a gente investir tempo para fazer funcionar a IA, tá? Na segunda iteração, o problema anterior foi falta de respostas e problema de formatação. A solução foi tentar diminuir o contexto e melhorar a formatação. Então, aqui está o Megaprompt 2, né? Que tem um monte de coisa no prompt. E daí, nas respostas dele, ó, piorou. Agora vieram 29 respostas. A IA, ela tem um lance curioso que ela é generativa, né? Mas quanto mais limitações tu colocar nela, às vezes ela tem a tendência a se perder. E ficar mais fechadinha e sei lá. Então, voltando aqui, então, só para recapitular. Dicas. Modelo mental, que eu uso normalmente. E já vou falar como é que eu resolvi lá no final. Eu falo para ela, ó, isso aqui é o que tu precisa saber para fazer o teu trabalho. Aqui é o que tu tem que fazer. E aqui é um exemplo de como eu quero receber isso que tu fez. E, geralmente essa estrutura dá certo. Legal.
E aqui já está a resposta do meu problema, né? Pedaços pequenos conferíveis. Se eu quiser que ele classifique 200 respostas de uma vez só, pode dar problema. E às vezes eu posso nem ver que deu problema, tá? Mas isso pode acontecer com qualquer IA? Ou tem Pode uma que acontecer tem, com qualquer IA. tipo assim, o Tô Gemini aceita trazendo, mais do que o GPT? provavelmente o Gemini aceita mais, porque ele tem uma janela de contexto maior, tá? Mas estou trazendo aqui o contexto do Copilot. No Copilot, vários testes que eu faço, geralmente dá alguns problemas, às vezes ele se nega em editar o arquivo do Excel dentro, enfim. Então, a abordagem que eu usei para corrigir o problema foi pedaços menores. Então, coloco ali 20 respostas, peço para ele classificar. Classificou as 20. Vou indo de 20 em 20, tá. 20 minutos no máximo tá pronto, né? Então, em vez de eu ficar 4 horas tentando corrigir o prompt, às vezes é melhor ir fazendo aos pouquinhos, né? Que no final vai dar certo. Eu vou ter que conferir mesmo, né? Sim. Então, é uma abordagem. Por quê? Porque daí tem aquele princípio, que eu não lembro se é esse princípio mesmo, mas é algo assim, que é mais fácil a gente reconhecer do que aprender. Em que sentido? É mais fácil eu ver se a classificação está certa do que eu classificar do zero. Então, é aquilo que a gente falou, eu me torno um auditor, né? Sim. Garanto, Você ganha tempo de qualquer forma, né? vou ganhar tempo, vou garantir que o meu trabalho vai estar, não, passou pelo meu crivo, sabe? Não vou passar vergonha de mandar aquilo ali para alguém e ver, mano, pô, Simon, era 200, tu me mandou 97 só. Opa, perdi o arquivo, vou ver aqui onde é que tá, né? Então, Sim. é isso. E daí eu já coloquei um lembrete que ia a reflexão, né? Porque tem uma reflexão. Mais uma. Mas aqui só para mostrar, eu fiz mais teste. Primeiro teste, deu errado. Daí, outro teste. Mais, terceiro aqui, daí as respostas. Mas por que não deu certo? E fiquei nessa. Mudei a abordagem, né? E aqui é uma parte interessante comentar rapidamente. Mudança de abordagem. Usei vários se, né? Para não usar não, né? Então, vários exemplos com a palavra se. Se a missão não pode ser completada, a categoria progressão e economia. Se as compras estão travadas, a categoria vai ser loja e compras, porque ele vai entender mais ou menos e vai gerar. E aqui tem uma outra dica importante, que eu vi em um artigo, deixa eu ver onde é que eu botei essa dica, não foi aqui, vai aparecer depois, mas a dica é, eu vou escrever aqui porque pode ser que eu tenha apagado. No Few Shot, misturar os exemplos. E isso eu vi num artigo, eu vou tentar encontrar ele, que é muito importante. Misturar o exemplo. A tendência que a gente tem é de colocar tudo junto, que é junto, né? Aqui são os exemplos eu vou usar aqui para poder citar depois. Aqui estão os exemplos de classificação para progressão e economia. Uhum. Aqui estão os exemplos de classificação para conectividade servidor. E aqui estão os exemplos de classificação de loja e compras. Se eu fizer isso, a IA vai entender, de acordo com esse artigo, tá? Que tem que seguir esse padrão. Que primeiro é progressão e economia, depois vai ser conectividade servidor e depois vai ser loja e compras, né? Uhum. Então é muito importante a gente colocar exemplos misturados, porque ela vai se forçar, não, peraí, seguiu essa ordem, mas pode ser outro, porque apareceu outro ali embaixo, sabe? Então isso é importantíssimo, misturar os exemplos que a gente coloca para forçar ela a dar respostas mais assertivas, senão ela pode identificar um padrão e seguir esse padrão para sempre, e como ela escreve muito bem, a gente vai acabar acreditando, opa, faz sentido, né? Então essa é uma dica importante, eu coloquei ela em algum lugar, pode ser que apareça ou não. Acho que fica no final. E daí testei de novo e vai, não foi, 20, meu Deus, só piora. Daí sexto teste, 30 respostas. E, meu Deus, não sei mais nada. Beleza.
E daí eu pedi, tá, peraí, vou pedir pro Gemini corrigir o prompt para mim. E daí ele fez um negócio interessante, que é, além do Markdown, numerar. Por quê? Porque daí talvez ele pega e se confunde menos quando é uma lista numerada. Então isso aqui ajuda a deixar mais estruturado o prompt ainda. E aí, o que aconteceu? Aqui, vamos ver. Ó, e aqui algumas dicas que eu peguei também. Então, ser mais rigoroso. Ó, deve seguir rigorosamente essas regras, sabe? Sei. Então, deixar aqui, o pessoal pode ler, vai estar no artigo. E é interessante porque você pode usar o próprio IA para te ajudar nesse processo, né? Exato. Eu tava Corrigir o brincando, processo. eu tava brincando enquanto você tava falando, eu tava aqui no GPT, eu pedi para ele criar um prompt, e falei, não, tá bem estruturado, aperfeiçoa isso, adiciona Markdown, igual você tá instruindo. Uhum. Aí até que eu falei assim, e se você achar melhor para diminuir a margem de erro, escreva com uma linguagem de máquina mais eficiente possível. Ele foi lá e Uhum. pá! Então assim, dá para você elaborar esse É. racional junto com uma IA também, né? E resumindo, então, a minha dica extra e final ali é fazer o pedido em no máximo 8.000 caracteres. Então, ó, esse é o prompt e é essa a informação que eu tenho que tratar. Tudo isso tem que ter 8.000 caracteres. Então, como que eu resolvi o meu problema? Pedindo de uma vez só, instruindo tudo de uma vez só o que eu queria fazer. Aí ele funcionou legalzinho, eu consegui Legal. classificar as 200 respostas, né? E, novamente ali, aquela dica que eu botei no começo, justifique. Por quê? Porque ele vai falar, ó, eu classifiquei isso aqui dessa forma por causa disso, 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 disso. E aí tu vai ver se faz sentido ou não faz sentido. Boa. Então, é isso, então. Ó, mas só, até para mostrar enquanto você tá Vou voltar aqui, aqui ó. para o começo. Ó, o prompt que ele fez, muito parecido com o que você estava falando, né, na questão. Ó, o System Prompt para uso no GPT, Gemini e Copilot. Eu Uhum. especifiquei. Olha como ele construiu, com os markdowns. Ele fez, ó, a classificação, constraints, Uhum. as regras de validação, o estilo e parametrização recomendada, né? É. E o exemplo de bloco de saída também nessa expectativa, né? Uhum. Então, você vê, eu fiz o exercício de pedir para a própria IA me ajudar a melhorar um Exato. prompt, né? Com base no que você estava falando. Isso. E se a gente voltar para o mundo real, né? Imagina que tu está trabalhando com uma equipe e o dev está remoto. Pode perguntar para ele, olha só, como é que tu gostaria de receber as especificações, né? Então, é isso. Então, Claro. o que eu faço aqui é tentar aportar meu trabalho do mundo real para conversar com a máquina, para ser o mais efetivo possível, né? Não, Sempre eu fazendo esse trabalho de conferir. e é muito legal que você traz essa questão da spec, porque uma tendência de que a gente está trabalhando e focando muito é profissionais de TI, por exemplo, começaram a se especializar em specs. Uhum. E desenvolver as specs com IA, obviamente, para que elas fiquem perfeitas. E depois você só pede para IA, como um cursor da vida, gerar o software com base na spec que foi feita. É. Né? Nesse sentido, eu tô fazendo uns experimentos, depois te falo, mas Eu também. bom, faz bem. Eu É. também estou fazendo experimentos e já Aham. estou testando no cursor tudo. Eu falei assim, Uhum. agora eu quero ver como é que é gerar uma spec de um dashboard X. E aí ele gerou as specs, eu fiquei aperfeiçoando a spec até ela ficar de uma É maneira isso que eu aí. achava funcional. Uhum. Joguei no cursor e o cursor começou a trabalhar e desenvolveu. Eu já estou em 50% desse dashboard, desse sistema que eu tô construindo Aham. dessa forma. Eu falei, caramba, cara, que loucura Tá. isso. Depois no off aí eu vou te dar a dica que eu tô usando, porque eu submeti ela para uma palestra, vamos ver se vai ser aprovado ou não. Mas estou trazendo um twist para esse lance aí. Olha aí, se você quer esse plot twist do Simon, tem Não, que plot pedir no twist. comentário. Tem que pedir no comentário ou no LinkedIn para você, e aí você vai analisar. Isso aí. É isso aí. Pô, Simon, tem mais alguma dica que você acha importante trazer, cara?
Por enquanto, acho que tá bom, né? Acho que avançamos bastante, né? Só para finalizar, então, volta pro começo lá, cara. Tá, a gente foi bastante, né? Mas é isso. Acho que isso aqui resume. Cara, Boa. Dá um contexto. print, gente. Dá um print É exatamente isso, nessa né? tela. Qual que é o teu objetivo? Como tu quer receber, né? O que tu quer que ele faça? Só com isso aqui já vai aumentar muito, assim, a qualidade das respostas que ele vai gerar, né? E que, putz, eu acho muito foda essa provocação, porque exatamente olha como o seu raciocínio como ser humano em uma estruturação ainda é fundamental, né? E acaba funcionando isso também acho que para essas outras ferramentas, né? Eu não sei se já aconteceu contigo, tu tá construindo um protótipo, um negócio, daí tu pede algo, ele muda, quando vê, ele tirou todo o resto que tinha feito antes. Direto. Figma Make faz isso Pois é, constantemente. contexto. Porque Contexto. janela de contexto, ele esquece o que tá antes. É isso que eu tô tentando trabalhar uma forma que evite fazer isso, né? Porque senão, putz, e agora, o que corrige? Daí volta a versão anterior, vai, não sei o quê. Especificação. Pô, sensacional, Simon. Cara, com certeza a gente vai voltar. Você vai voltar pra gente conversar mais sobre isso, porque foi uma boa aula, cara. Foi muito bom, viu? Valeu. Pô, valeu você. E se você gostou, além de comentar para o Simon voltar, pedir as dicas dele, dá like no vídeo, conecta com o Simon no LinkedIn, chama o Simon para fazer uma consultoria na sua empresa. Olha aí, Simon, já estou dando trabalho para você. Olha aí, ó. E A partir de janeiro. a partir de janeiro. E é isso. Fechou? Isso. Fechou. Então, deixa eu só achar aqui onde que eu preciso apertar os botões. A gente se vê no próximo vídeo, próxima live e Simon te vejo em Porto Alegre. Mas não vai embora ainda não, só vou encerrar aqui. Claro, Tchau. claro. Tchau.